Quando eu comecei a preparar essas aulas sobre magnetismo para vocês, como eu não dispunha de informações, fui até a biblioteca pegar alguns livros e descobrir alguma coisa sobre o assunto. Nossa biblioteca não é muito atualizada em matéria de magnetismo. Assim, o único livro que encontrei, o mais recente que consegui encontrar, foi esse, publicado em 1600. Chama-se Magnetic e foi escrito por William Gilbert. William Gilbert nasceu em 1544 e morreu em 1603. Isso significa que foi contemporâneo de Kepler e Galileu. Era médico. Formou-se em 1569 pela Universidade de Cambridge, tornando-se um destacado médico londrino. Finalmente, em 1600, foi nomeado médico pessoal da rainha Elizabeth I. Infelizmente, parece que ele não era muito bom médico, pois ela morreu pouco tempo depois. No entanto, quando não estava ocupado aplicando ventosas em infelizes soberanos, ele passava o tempo estudando o magnetismo. O fato é que a única herança pessoal deixada pela rainha Elizabeth I, quando morreu, foi uma quantia em dinheiro para William Gilbert, para que ele pudesse continuar estudando o magnetismo. Gilbert, na verdade, descobriu que é possível destruir o magnetismo de um material magnético aquecendo esse material. Gilbert fez muitas outras descobertas importantes sobre o magnetismo. Por exemplo, descobriu que é possível pegar um ímã permanente e torná-lo ainda mais forte ao tritá-lo com outro ímã. Descobriu também que se mantivermos uma barra de ferro alinhada convenientemente por um período prolongado, ela se tornará gradativamente magnetizada. Mas sua mais importante descoberta talvez tenha sido a de que a Terra se comporta como um gigantesco ímã. Bem, alguns outros fatos sobre o magnetismo foram descobertos desde a época de Gilbert. Este é o nosso assunto de hoje. De todos os ímãs da Terra, nenhum é tão fantástico quanto a própria Terra. Em seu estúdio elisabetano, o Dr. William Gilbert fez essa descoberta. Desde então, os cientistas descobriram que a maioria dos planetas possui campos magnéticos. O mesmo ocorrendo com as estrelas e, particularmente, com o Sol. De fato, uma grande parte do universo pode ser comparada a uma grande família de ímãs. Como em qualquer família, cada membro exerce um efeito significativo sobre os outros. Fora do Polo Norte ou aqui no Polo Sul, em nenhum outro lugar o magnetismo da Terra é sentido ou estudado com mais intensidade. Este pode ser um meio ambiente hostil, mas ele também tem suas recompensas. Como, por exemplo, encontrar os habitantes nativos, ou contemplar a aurora, que pode ser o maior espetáculo da Terra. Ela é produzida por partículas elétricas procedentes do Sol e dirigidas pelo campo magnético da Terra. Mas o que é exatamente magnetismo? Todo mundo já brincou algum dia com um ímã. Por isso, é provável que já saiba muita coisa sobre magnetismo. Por exemplo, você certamente sabe que é possível usar um ímã para levantar uma caixa de papel, desde que ela esteja, obviamente, cheia de clipes de aço. Imagino que também saibam que um ímã não atrai o alumínio, como esse. Em outras palavras, alguns materiais são magnéticos e outros não. Uma coisa que talvez não saibam é que um material magnético pode ter seu magnetismo destruído pelo calor. Por exemplo, isso é um fio de ferro. Podemos verificar que é um material magnético porque está suspenso por esse ímã. Agora vamos destruir o magnetismo desse fio aquecendo. Vamos fazer com que uma corrente muito forte o atravesse. À medida em que ele vai esquentando, o fio começa a ceder. Mas é preciso que fique quase em brasa antes de cair do ímã. Observem agora. Lá vai. Quando estiver quente o suficiente, seu magnetismo é destruído e ele cai. Agora que desligamos a corrente, ele está esfriando. Quando estiver suficientemente frio, ele deverá juntar-se novamente ao ímã. Assim.
Assim, o magnetismo pode ser destruído pelo aquecimento e restabelecido quando o material esfria novamente. Isso não acontece só com o ferro, acontece também com outros materiais. Aqui temos algo que parece ferro comum, mas que não é. É um metal muito raro conhecido como gadolínio. O gadolínio é não magnético, a temperatura ambiente. Isso quer dizer que ele não fica preso a esse ímã. O motivo é que a temperatura ambiente para o gadolínio é tão quente que seu magnetismo já foi destruído. Se ele esfriar um pouco abaixo da temperatura ambiente, ele se tornará novamente magnético. Podemos fazer isso. Vamos esfriá-lo mergulhando em nitrogênio líquido. Observem. Basta segurá-lo aqui o tempo suficiente para que se esfrie e ele se torna magnético. Vamos tentar agora. Podem ver que agora é magnético. Na verdade, é magnético apenas de um lado, só um lado está frio. Se tentarmos o outro lado assim, ele não se une ao ímã. Só o lado frio irá, na realidade, unir-se assim. Portanto, o magnetismo pode ser destruído através do aquecimento. E, em caso de materiais magnéticos, restabelecido por meio do resfriamento. Quente ou frio, na forma de um simples ímã ou da espetacular aurora. Qual a natureza essencial do magnetismo? A equação da força entre polos magnéticos lembra a equação da força entre cargas elétricas, bem como da força entre massas gravitacionais. Assim como cargas elétricas, os polos magnéticos podem ser de dois tipos, chamados norte e sul. Polos opostos se atraem. E polos semelhantes se repelem. Ao contrário das cargas elétricas, os polos magnéticos ocorrem sempre em pares opostos. Se tentarmos cortar ao meio um ímã para separar os dois polos, as extremidades cortadas criam seus próprios polos. Assim, cada fragmento mantém um polo norte e um polo sul. E é exatamente essa diferença entre cargas elétricas e polos magnéticos que nos leva à questão. É possível a existência de um polo magnético isolado em algum ponto do cosmos? De acordo com algumas teorias, sim. Teoricamente, alguns polos magnéticos isolados, chamados monopolos magnéticos, existem realmente. E sempre existiram, em consequência do Big Bang. Mas se os monopolos magnéticos surgiram nesse momento, em que lugar do mundo estão eles agora? Muitos cientistas têm se dedicado à procura desses monopolos, mas até agora nenhum foi encontrado. Em compensação, dipolos magnéticos existem em abundância por aí. Dipolos magnéticos são dois polos opostos unidos para sempre num único ímã. E para estudá-los, voltemos a William Gilbert. William Gilbert, o homem que iniciou o estudo do magnetismo, descreveu a Terra como um ímã gigante. A Terra possui um campo magnético intrínseco